Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de quarta-feira. Estamos aqui iniciando o nosso Evangelho diário, este momento que nos reunimos em um só coração, em um só pensamento e juntos abrimos as portas da nossa alma para o Evangelho segundo o Espiritismo, unindo o Evangelho com a obra 50 anos depois. Então sejam todos muito bem-vindos, que hoje possamos ter um dia de paz, de serenidade, que o nosso coração ele possa estar preenchido das sementes de amor, da humildade, da paciência, que por onde a gente passar, possamos deixar essas sementes pelo caminho. A semente do gesto da paciência, a semente da palavra do amor, a semente dos pensamentos humildes, que com quem a gente encontre, por onde a gente passe hoje, que essas sementes possam ficar ao longo do caminho e frutificar também a seu tempo. Que Jesus abençoe a todos os irmãos que aqui estão presentes, e é com muito carinho que nós vamos dar início aqui ao nosso momento do Evangelho. Hoje nós iremos finalizar o capítulo 5, meus irmãos, da obra 50 anos depois. E aliás, meus irmãos, nós temos aí 3 recados muito importantes para partilhar com a nossa grande família que nos acompanha aqui todos os dias. Meus amados irmãos, nosso último encontro da obra 50 anos depois, nós iremos reservar ali um momento para partilhar também algumas perguntas e respostas que muitos irmãos vêm partilhando aí nos comentários dos nossos evangelhos. Nós acompanhamos todos os comentários de vocês, meus irmãos, cada palavra de carinho, cada dúvida, cada pergunta também. Então, nós estamos reservando essas perguntas que estão sendo feitas. Já tem alguns evangelhos atrás que nós já estamos reservando essas perguntas, e em nosso último encontro nós iremos trazer essas questões e uma reflexão em cima dessas perguntas. Então, a todos os irmãos que também ainda tiverem alguma dúvida, alguma questão sobre a obra 50 anos depois, podem continuar partilhando, porque no último encontro nós traremos essas questões, meus irmãos. E bom, como nós também já estamos chegando aí em breves dias no final desta obra, pode surgir uma dúvida em nosso pensamento. Como nós iremos caminhar quando a gente encerrar a obra 50 anos depois? E, meus amados irmãos, é importante a gente relembrar algo aqui juntos. Todos os dias, às 7h30 da manhã, nós temos o nosso encontro aqui marcado. E já tem um bom tempo que a gente se encontra aqui todos os dias às 7h30 da manhã. E o Evangelho segundo o Espiritismo sempre foi a nossa obra, que era o farol que nos guia em todos os nossos encontros. Há alguns meses atrás, a gente teve a oportunidade de unir o Evangelho segundo o Espiritismo com a obra primeiro há 2000 anos, e agora nós estamos com a obra 50 anos depois, encerrando ela. Mas lembrando que o Evangelho sempre foi a nossa base dos nossos encontros aqui. E assim nós continuaremos quando terminarmos 50 anos depois. Nós estaremos com o Evangelho segundo o Espiritismo nos nossos encontros diários aqui às 7h30, mas agora nós teremos uma nova obra conosco. E esta obra será da querida benfeitora espiritual Joana de Ângeles. Meus amados irmãos, foi com muito carinho que nós escolhemos Joana de Ângeles, pois em suas obras ela aborda temas importantes da nossa atualidade, ela aborda questões do nosso dia a dia, do cotidiano, da nossa jornada terrena, com grandes esclarecimentos para todos nós.
Então, nós iremos trazer uma das obras de Joana de Ângeles, sempre unindo com o Evangelho segundo o Espiritismo, e nossas reflexões diárias aqui irão continuar. Mas, meus irmãos, não ficaremos sem as obras de Emmanuel, os romances de Emmanuel, já que foi tão proveitoso para todos nós mergulhar nas histórias, aprofundar nos esclarecimentos das obras de Emmanuel. Nós, meus irmãos, não podemos deixar também essas obras de lado, não é mesmo? Então, nós temos uma grande novidade para todos nós, para iniciarmos o nosso ano de 2024 com a chance de estarmos ainda mais próximos dos esclarecimentos e de Jesus. Meus amados irmãos, nós iniciaremos um novo programa aqui no nosso canal. Um programa dedicado a estudarmos Paulo e Estevão. Já estou aqui com a minha obra, meus irmãos. Essa obra que não é nada pequena, não é mesmo? Olha só, ela tem mais ou menos 488, 500 páginas mais ou menos. É uma obra bem grande. Então, meus irmãos, vamos continuar aqui, vamos estudar agora Paulo e Estevão. Convido a todos para estarem conosco, só que será em um novo programa. Não será ao longo do Evangelho diário, como a gente já explicou, porque no Evangelho continuaremos com Joana de Ângeles. Agora, para estudar Paulo e Estevão, nós estaremos juntos aos domingos, às 7h30 da noite, de 15 em 15 dias. Então, meus irmãos, nós começaremos no domingo, vou até já deixar a data aqui pra gente, dia 14 de janeiro. Esse é o nosso primeiro encontro do vídeo aqui no nosso canal. Dia 14 de janeiro, às 7h30 da noite. Meus amados irmãos, a nossa proposta nesse novo programa, ela é um pouco diferente da do Evangelho Diário. Neste novo programa, eu não estarei sozinha. Claro que eu estarei com todos vocês que vão estar lá acompanhando a gente, nos auxiliando, trazendo também esclarecimento para a gente do lado de cá sobre essa obra Paulo e Estevão. A gente vai fazer uma troca muito proveitosa, eu tenho certeza. Mas eu não estarei sozinha para estudar essa obra. Estarei com todos vocês e também aqui no programa estará conosco o nosso querido irmão André Rezende, que também já participa aqui de outros programas no nosso canal no YouTube. O André estará comigo e em alguns encontros o nosso querido Jorge Elahá também vai nos dar a honra de estar conosco estudando essa obra. Inclusive no primeiro encontro, Jorge estará com a gente. Então, meus irmãos, a nossa proposta é um estudo. Por isso que vai ser feito quinzenalmente, porque vai ser até um encontro um pouquinho mais demorado do que a gente está acostumado com o Evangelho Diário, porque é um encontro dedicado a estudar a obra. É diferente de apenas refletir. A gente vai dedicar a estudar. Então, nós traremos aquela nossa mesma didática de ir contando a história, capítulo a capítulo, e conforme a gente vai contando a história, entrando, mergulhando ali nesta obra, nós também iremos refletindo, trazendo esclarecimento, unindo com as obras bases da doutrina espírita, e dessa forma vamos estudar Paulo e Estevão, trazendo aí para todos nós também a união com as obras da doutrina espírita, as obras bases de Kardec. Então, meus irmãos, como eu disse, é uma obra maior, é uma história que emociona o nosso coração, tem muito a nos ensinar. Então nós convidamos a todos os irmãos para estarem com a gente, para começar esse ano de 2024, aproveitando essa chance de estudar essa grande obra Paulo e Estevão. Então eu aguardo a todos vocês dia 14 de janeiro. Vale a gente ressaltar algo aqui muito importante. Os encontros que nós faremos com o nosso querido Jorge Elahá serão encontros ao vivo. Inclusive, esse nosso primeiro será um encontro ao vivo. Mas aqui no nosso canal, nós iremos liberar para todos, meus irmãos, no domingo às 7h30 da noite.
Tudo bem? Então agora que a gente já está aqui com o nosso coração preenchido de alegria, com essas novidades tão boas que são grandes chances para a gente aproveitar aí para o nosso desenvolvimento também, nosso esclarecimento, vamos dar início ao nosso encontro do nosso Evangelho diário, vamos retornar para a nossa história, meus irmãos. Bom, hoje nós iremos encerrar o capítulo 5. Momento em que a gente até refletiu ontem que Ovídio aceitou ir em uma reunião cristã. E ele irá mesmo, no dia, no horário, ele partirá rumo às catacumbas junto com um amigo dele para ali ouvir pela primeira vez as pregações que falavam as palavras de Jesus. E quando Ovídio adentra nas catacumbas, ele não esperava receber tanto esclarecimento, tantas palavras de esperança de um lugar tão simples e humilde. Era um pregador jovem que estava falando ali sobre Jesus. Um pregador que falava sobre as passagens do Atos dos Apóstolos. E Ovídio ficou impactado com aquelas palavras. Ele nunca tinha acolhido em seu coração tanto esclarecimento, tanto conforto, tanta luz. Lembremos que Ovídio ele passava por uma etapa difícil na vida dele. Muitas coisas dolorosas haviam ocorrido, devido às escolhas que ele tinha feito ao longo da vida. Então ele estava fazendo a colheita dele do que ele semeou. E eram momentos tristes e sombrios. E Ovídio encontrará ali naquelas palavras a luz que a alma dele estava necessitando. Então ele fica tão impressionado com aquele jovenzinho que pregava sobre Jesus, que falava do Atos dos Apóstolos, ele fica tão impressionado que quando terminou a reunião, ele foi ao encontro desse jovem, conversar um pouco mais com ele. Saber um pouco mais, ele esperou ali o final da reunião, foi até esse jovem para ouvir um pouco mais o que ele tinha a dizer. E nós iremos ficar surpreendidos com algo. Esse jovem, ele se chamava Saulo. Era realmente um menino ainda, ele era jovem. E ele pregava muito bem as palavras. Ele tinha o dom da palavra, digamos assim. Direcionava muito bem ao caminho edificante na seara divina, as palavras dele. Todos que o ouviam ficavam impactados. E esse jovem, ele, conversando com Ovídio, irá dizer que há pouco tempo atrás, ele era um inimigo do cristianismo. Vou até ler para nós, porque vale a pena a gente ler esse trecho. A todos os irmãos que desejarem acompanhar, lá na página 246. O jovem irá dizer para Ovídio: faz alguns anos que eu era um inimigo do cristianismo e dos seus divinos postulados. Todavia, bastou a contribuição de um verdadeiro discípulo de Jesus para que meus olhos se aclarassem, buscando o verdadeiro caminho. Então este irmão irá dizer o seguinte, que ele era inimigo do cristianismo, inimigo de quem fosse cristão ou seguisse os passos de Jesus. Ele não gostava. Só que ele teve a chance de encontrar com um coração em Jesus. Ele teve a chance de encontrar com uma pessoa que falou de Jesus para ele de uma forma diferente. E através das palavras dessa pessoa, ele abriu os olhos para o verdadeiro caminho. E desde então ele vem mudando a conduta de vida dele. Ele mudou a rota da vida dele. Porque foi em contato com essa pessoa que ele viu que tudo podia ser diferente. E ele vai contar para Ovídio que essa pessoa se chamava Irmão Marinho. Que Irmão Marinho foi quem ali virou a chavinha no coração dele para ele mudar a rota da vida. E agora dedicar-se a Jesus. Só para a gente relembrar, Irmão Marinho
É a Célia, meus irmãos. A Célia que devido ela ser aprovada para estar ali no mosteiro, ela precisava ser homem. Então ela se veste como homem, se denomina irmão Marinho para ali estar. Então desde então ela ficou com essa identidade, irmão Marinho. E este jovem conheceu a Célia dessa forma. E foi ela que, falando de Jesus, tocou o coração dele. E ele continuou partilhando essas sementes do Evangelho do Cristo. E é muito bonito nós vermos isso, porque da onde menos esperamos, surgem as mais belas rosas do Evangelho. Da onde a gente menos espera, nós encontramos os talentos do Evangelho. Eu digo isso, meus irmãos, porque talvez esse jovem, isso é uma interpretação pessoal minha, por ser inimigo do cristianismo, não gostava de ouvir de Jesus, ninguém esperava que um dia ele se tornaria um pregador cristão. Mas foi quando o coração dele abriu-se para o caminho do bem que os talentos que Deus lhe concedeu também apareceram. Também foram ali sendo cada vez mais lapidados. E aí este jovem, com esse dom da palavra, também começa a tocar outros corações, a partilhar os seus talentos. Não a guardar o talento só para si, como nos diz a parábola dos talentos, mas também a partilhar esses talentos, fazendo isso render, isso frutificar ainda mais. E todos nós temos esses talentos em nosso coração. Deus concede para todos nós potencialidades para servirmos no caminho do bem. Só que muitas vezes, quando estamos desviados do caminho, imersos nos vícios, nas sombras, não enxergamos as nossas potencialidades. O quanto podemos fazer na seara divina, partilhar as sementes de Jesus. Às vezes, quando a gente está imerso nos caminhos da sombra, a gente não enxerga isso. Mas quando o nosso coração se volta para a luz divina, as nossas potencialidades começam a ser trabalhadas. E aí as nossas potencialidades vão crescendo interiormente de uma forma que a gente vai realizando serviços no bem que a gente nem imaginava que tinha a capacidade de realizar, o que poderia fazer. Mas que eram talentos, que eram potencialidades que estavam ali, guardadinhas, esperando o melhor momento, esperando a luz divina para elas eclodirem, para elas aparecerem, para serem colocadas ao serviço do bem. E esse jovem, ele é exatamente assim. Eu acho que ele traduz bem a parábola dos talentos para nós. Ele que tinha esse dom da palavra, guardava só para si, porque estava ali com essa potencialidade guardada, nem sabia que tinha, mas quando ele encontra-se com o irmão Marinho, que ele recebe aquelas gotas de esperança, ele começa a desenvolver sua potencialidade e se torna um grande pregador cristão, partilhando aí a luz do evangelho para todos, a luz das palavras de Jesus. Então o vídeo vai ficar encantado quando ele descobre que foi o irmão Marinho que então tocou o coração daquele jovem. Ele também quer conversar com esse irmão Marinho. E ele vai até questionar, será que ele recebe a qualquer pessoa? Será que eu posso ir lá para conversar com ele? E esse jovem, o Saulo, ele dirá que, claro, o irmão Marinho recebe a todos. Você pode viajar para encontrar com ele, que ele estará lá. E ele recebe a todo mundo todos os dias para falar de Jesus. E o vídeo não pensa duas vezes. Ele vai arrumar as coisas dele, partir em viagem para encontrar com esse irmão Marinho que toca os corações através da palavra de Jesus. Tão encantado que o vídeo ficou de ouvir os ensinos do Cristo. Só que, meus irmãos, tem algo aí para a gente pensar. O irmão Marinho é a Célia. Então, será que é aí que vai acontecer o grande reencontro do pai com a filha? Será o grande momento do reencontro deles? Porque o vídeo partiu em viagem. Como será que Célia vai reagir ao ver o pai dela chegando naquele momento? Bom, o vídeo nem espera por isso. Nem imagina que é isso que vai acontecer.
Bom, eu vou deixar aqui, encerrar o nosso evangelho hoje. Amanhã nós damos continuidade, começando um novo capítulo, e nós saberemos como será a reação de Célia com a chegada de Ovídio. Será que eles vão se reencontrar? Será que vai dar tudo certo? E também como que está a vida de Célia, porque até o momento, esses últimos dias, a gente tem visto o que está acontecendo em Roma. Agora a gente vai precisar mudar de cenário e ver também o que está acontecendo lá na vida de Célia. Bom, meus irmãos, hoje eu vou encerrar por aqui o nosso encontro de hoje, sabendo que Ovídio partiu em viagem para encontrar com o irmão Marinho, mas mal sabe ele que é a filha dele, a Célia. Hoje eu encerro por aqui a história, com esse ensinamento em nosso coração, convidando a todos nós que possamos partilhar as nossas potencialidades com Deus, para Deus e com Deus sempre. Quando a gente coloca uma atividade, uma atitude nossa, sempre feita com Deus, ela se torna uma grande potencialidade no caminho do bem. Então, tudo que a gente for fazer, façamos com Deus em primeiro lugar, com Jesus, com os bons espíritos em nosso pensamento. E tenhamos a certeza que todas essas atitudes serão sempre edificantes. Meus amados irmãos, com essas palavras nós encerramos. Encontramos amanhã para a gente dar sequência na história e nos lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, meus irmãos, fiquemos com Jesus em nosso coração. Que assim seja.